Como é que você diz para o irmão que está do seu lado? Segura o tema. Glória a Jesus. Meus irmãos, graças a Deus, porque chegamos para adorar ao Senhor. Perdoe a igreja, o horário que chegamos, que estávamos, junto com o nosso pastor presidente, em uma festa de casamento, que foi nosso pastor quem celebrou, agora à tarde, e começou, não foi, Isaías, a mexer? Os irmãos, quando estiver orando, irmão, ore pela mão do Isaías, para Jesus travar a mão dele, ele deixar de mexer, que ele mexe demais, aí termina descontrolando tudo aqui, certo? Quando você estiver orando, ore por ele, para Jesus abençoar ele. E não ria não, viu, Maísa? Glória a Deus. Então, graças a Deus que chegamos aqui nessa noite para adorar a Deus junto com os irmãos. Quem veio adorar nessa noite? Só quem veio? Pouca gente. Só quem veio adorar ao Nazareno. Glória a Jesus. Meus irmãos, nós queremos apresentar com muita alegria aos irmãos que estão conosco nesta noite, nos dando a honra da sua presença, nos visitando. E queremos apresentar a irmã Ângela. Cadê a irmã Ângela? Pode sentar, irmãos, por favor. Fica de pé só a irmã Ângela. Irmã Ângela está ali. Fica de pé, irmã Ângela. Está conosco também José Cláudio. Ali, esposo. Muito bem. Está conosco também Sara Jéssica. Ali, filha. Muito bem. Essa família abençoada. Está conosco também Adriana. Cadê a Adriana? Maria, que é mãe e filha, né? Adriana e Maria. Muito bem. Está conosco a Raíssa. Cadê a Raíssa? Está ali. Glória a Jesus. Está conosco também o Theo. Cadê o Theo? É Theo o nome dela, é? Muito bem. É porque a minha leitura é pouca, irmão. Vai me perdoando, viu? Glória a Deus. Cícera, mãe da Carol. Cadê a irmã Cícera, mãe da Carol? Está ali. Glória a Jesus. Está conosco também a Cláudia. Cadê a irmã Cláudia? Glória a Deus. Está conosco também o Fernando. Cadê o Fernando? Esposo? Muito bem. Como é, irmãos, que tem mais alguém que está em nosso meio que não foi pego o seu nome? Tem mais? Não tem? Graças a Deus. Como é que a Assembleia de Deus do Brás, no Jacintinho, recebe os nossos visitantes? Repitam comigo bem forte. Sejam bem-vindos. Assim não, se nem eu voltaria, com mais alegria. Sejam bem-vindos. Em nome de Jesus. Sintam-se bem, porque este não é outro lugar senão a casa do Senhor e a porta dos céus. Deus abençoe aos visitantes em nome de Jesus. Como é que a gente adora a Deus recebendo os nossos visitantes? Visitantes, sejam bem-vindos. Vai lá, irmão, sai do seu lugar, dá um abraço aos visitantes. É um prazer. Com Jesus estamos dizendo: Adebrais ama você. Sua presença aqui nos trouxe alegria e de prazer a nossa alma transbordou. Agora Adebrais vai dizer para você: foi bom conhecer você. Foi bom conhecer você. Ah, vou nem ensaiar mais, né, Dudu, com ela? Deixou você abandonado. Glória a Jesus. Diga amém, irmãos. Agora vai. Aplauda Jesus, irmão. Essa é a banda mais fervorosa e pentecostal que nós temos aqui em Maceió. É a banda da Adebrais Alagoas Jacintinho. Abra sua Bíblia, Evangelho de Jesus Cristo, segundo o relato de Lucas. Evangelho de Jesus, segundo o relato de Lucas, capítulo de número 5. Glória a Deus. Felipe, cadê a irmã Isabel, Felipe? Foi, né? Glória a Deus. Lucas, capítulo de número 5. Versículo de número 1 até o versículo de número
6. Quantos acharam? Dê um sinal dizendo amém. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, apertando-o a multidão, para ouvir a palavra de... Para ouvir a palavra de... Estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, lavando, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, porque mandas, lançarei a, e fazendo assim, como Jesus lhe ordenou, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhe a rede. Diga glória a Deus. Queridos irmãos, igreja seleta do Senhor Jesus, quando eu abro a minha Bíblia dentro do texto em que nós acabamos de ler, eu encontro aqui uma passagem bastante conhecida da igreja do Senhor, daqueles que gostam, daqueles que sentem prazer em meditar nas Santas Escrituras, na palavra do Senhor nosso Deus. Conhece esse texto de cor e salteado, onde nos diz o prólogo do texto, falando acerca da pesca maravilhosa e os primeiros discípulos que foram separados pelo Senhor. Quando nós observamos dentro do texto lido, já que fala-nos do nosso Mestre, do nosso Cristo, do nosso Senhor e Salvador, quando mesmo então permeou esta terra, durante o seu curto ministério de 3 anos e meio, mas que mesmo sendo um curto espaço de tempo, foi um ministério profícuo, poderoso, diante de Deus e de todo o povo. Quando Jesus esteve na terra, deu início ao seu ministério, no seu Evangelho, segundo escreveu João, no capítulo de número 2, na festa de casamento, lá em Caná da Galileia. A Bíblia nos diz que em meados da festa acabou o vinho. Maria, sua mãe, vai até ele e lhe diz: Jesus, o vinho acabou. E ele lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Não é chegada a minha hora. Jesus então vai até os serviçais, pede-lhe para que os mesmos encham as 6 talhas de água. E a Bíblia diz que Jesus transformou água em vinho. Ei, deixa eu lhe chamar a atenção. Transformar vinho em água, até eu sei fazer. É só pegar o vinho, adicionar água e mais água. Daqui a pouco sai o corante do vinho e tudo se transforma em água. Agora, transformar água em vinho é só para quem tem poder. Jesus transformou água em vinho, deu início ao seu ministério. Neste período, o nome de Jesus começa a ser conhecido diante de toda a nação de Israel. A fama de Jesus começa a correr diante de toda a nação eleita, devido aos feitos, devido aos milagres, devido às maravilhas, devido às grandes operações que o Senhor realizou quando mesmo esteve aqui na terra. Pois bem, quando nós encontramos o capítulo de número 5, nós encontramos aqui um texto muito conhecido, mas que nesta noite o Senhor colocou ao meu coração para que nós viéssemos desfrutar da santa e sagrada Escritura e daquilo que o Senhor tem para falar conosco nesta oportunidade. Quando o Senhor Jesus, então, está justamente andando à beira de um mar, denominado como Mar da Galileia, também conhecido, como nós lemos, Lago de Genezaré, e também ele é conhecido como Mar de Tiberíades. É o mesmo Mar da Galileia. Lago de Genezaré, Mar da Galileia e Mar de Tiberíades. É o mesmo Mar da Galileia. Agora imagine que é exatamente nesta ocasião, quando Jesus está andando à beira do Mar da Galileia, a Bíblia nos diz então que Jesus avista um barco, o barco de um homem chamado Pedro, que tinha por nome de Simão Pedro. Agora, entendendo e observando o texto, nós começamos a observar que quem era Pedro? Pedro era nada mais, nada menos que um homem que foi chamado pelo Senhor para então exercer um grande ministério, que era de dar prosseguimento à obra do Senhor. Por quê? Porque a obra do Senhor não pode parar.
Jesus iria então retornar para o céu, iria separar os discípulos, os 12, mas a obra do Senhor não pode parar. Foi por isso então que Jesus separou os 12 discípulos para que viesse dar prosseguimento na obra, porque a obra de Deus não pode parar. Aconteça o que acontecer, sai pastor, sai presidente, entra presidente, sai obreiro, entra obreiro, sai obreira, entra obreira, sai membros, entra membro, mas a obra de Deus não pode parar, independente de qualquer coisa, eu gostando ou não, você gostando ou aplaudindo ou não, a obra de Deus não vai parar e não pode parar. Quem concorda comigo, meneia a mão para o céu e abra a boca para dar glória. Agora observe então, que então entendendo que a obra de Deus não pode parar, observe comigo que é neste momento que então um homem chamado Pedro, por chamado Simão Pedro, ele era um pescador que estava à beira desse mar chamado de Genezaré, ou mar da Galileia. Ele estava à beira do mar da Galileia lavando as redes. Por quê? Porque ele tinha passado a noite inteira trabalhando. E qual era o trabalho de Pedro? Era nada mais, nada menos do que exatamente pescar. E o que era que os pescadores do Oriente, e a hora que os pescadores do Oriente gostavam de pescar? Eles gostavam de pescar exatamente pela madrugada. Por quê, pastor Genilson? Porque exatamente era pela madrugada, quando então os peixes saíam das profundezas do mar e iriam respirar e à procura de alimento na superfície das águas. E era neste momento que quando os peixes subiam, automaticamente os pescadores experientes, eles começavam a lançar as redes para pescar. E através disso, através da sua experiência, através então do convívio constante dentro do mar, eles então iriam adquirindo os peixes. Para quê? Para poder se alimentar e também para poder negociar. Sabendo então os pescadores que os peixes subiam das profundezas do mar na parte da noite, então foi justamente nesta madrugada. Pedro então saiu com seus amigos para pescar. E neste dia, quando Pedro está saindo para pescar, eu imagino que Pedro começa a lançar a rede pela primeira vez. Ele lança a rede. Eu tenho a minha família, a família do meu pai, todos eles são pescadores, irmão. Pescador de rede, pescador de tarrafa, pescador de anzol, pescador de lagoa e de praia. Eu vivia a minha vida inteira vendo a família do meu pai justamente pescando na lagoa e na praia. Então pensa num povo experiente, eram eles, e eles me diziam que exatamente era na noite, na parte da noite, então que os peixes subiam na superfície das águas. Agora imagine comigo que então quando o povo de Israel, exatamente o apóstolo Pedro, ele ainda não era apóstolo, era simplesmente um pescador, e ele está agora indo à pescaria naquela madrugada, e ele lança a rede pela primeira vez. Irmão, quem já pescou com rede sabe que para colocar uma rede é fácil, o difícil é puxar esta rede. E quando se coloca a rede, principalmente no mar, eles passam um tempo de aproximadamente 40 a 50 minutos para poder começar a puxar a rede. E então ele vem de uma distância muito grande com esta rede, e é nesse momento que então ele vai puxando, e quando ele vai puxando, ele percebe que não existia nenhum peixe nesta primeira lançada de rede. Pedro ficou preocupado e disse: espera aí um pouquinho, eu sou um pescador experiente, eu aprendi com meu pai. Quem era o pai de Pedro? Nada mais, nada menos que um homem por nome de Jonas, homem este que conhecia a arte da pescaria. E o que foi que ele fez? Ele então, para não ver o seu filho passar necessidade no futuro, ele desde Pedro pequeno, ele vai ensinando Pedro a pescar. Para quê? Para que quando Pedro viesse a constituir família, ele ter então o próprio mantimento e o suprimento para a sua família. Então ele começa a ensinar Pedro desde criança. Pedro então se torna na idade adulta, contrai o matrimônio, e Pedro agora está indo pescar
todos os dias para sustentar a sua família. Prestai bem atenção, é neste momento que nós entendemos que Pedro sabia a arte da pescaria, porque aprendeu com seu pai. Agora imagine comigo que Pedro sabia onde estavam os cardumes de peixe. Pedro sabia o horário que os peixes subiam para a superfície. Pedro tinha uma experiência terrível dentro do mar da Galileia. Pedro sabia o horário. Pedro sabia de fora do mar aonde é que estavam os cardumes por causa dos peixes que iam por baixo das águas. Pedro sabia, Pedro era experiente. E então Pedro disse: eu vou lançar a rede. Quando Pedro lança a rede pela primeira vez, que passa aproximadamente 50 minutos, ele começa a puxar. Parece que eu estou vendo. Quando Pedro vai puxando a rede, ele percebe que não vem nada. Então Pedro já começa a ficar preocupado. Quando toda a rede subiu no barco, ele só via nada mais, nada menos do que sujeira que estava do fundo no mar, que vieram nas redes. Pedro percebeu que aquela noite não era uma noite diferente, era uma noite completamente adversa das outras noites. Por quê? Porque todas as vezes que Pedro saía pela madrugada, quando dava a primeira lançada de rede, automaticamente ele já percebia que os peixes vinham. Mas esta madrugada foi uma madrugada diferente. Esta madrugada foi uma madrugada completamente adversa. E Pedro lança e puxa a rede pela primeira vez, não consegue pegar nada. Pedro então vai para outra banda do mar da Galileia. Chegando lá, Pedro então lança a rede mais uma vez, espera o tempo determinado de aproximadamente 40, 50 e começa a puxar. É nesse momento que quando ele está puxando, vai puxando, ele percebe então que não tinha peixe nenhum mais uma vez na rede. Agora imagine a preocupação de Pedro. Por quê? Porque a história, de acordo com o comentarista John Krieger, quando ele escreve o comentário de Atos, ele diz exatamente que Pedro tinha uma grande quantidade de empresários que ele pescava para vender peixe a esses empresários. Agora imagine que é exatamente quando Pedro vê que vai passando as horas da madrugada, Pedro então percebe que não pega nada na segunda lançada de rede. Ele vai para outra banda do mar da Galileia. Imaginava Pedro: se não deu aqui, vai dar ali. Se não deu ali, vai dar aqui. Irmão, aonde Jesus está, pode ir para onde estiver, não vai dar certo. Só vai dar certo quando Jesus estiver no controle da situação. Só quem está entendendo, levanta a mão da glória. Pode ir para onde você quiser. Se Jesus não for na frente, se Jesus não estiver no controle, se você não tentar com Jesus, não vai dar certo. Agora Jesus vai fazer um convite a Pedro. Qual é o convite? Jesus vai fazer um convite a Pedro exatamente quando vai amanhecendo. E que convite foi este? Foi exatamente quando Pedro lança a última rede. E quando ele lança, ele então puxa a rede esperando o tempo determinado, e ele percebe que não existia peixe algum naquela rede. É neste momento que o coração de Pedro começa a palpitar, porque ele percebe que então não tinha conseguido nada. E agora? E o acordo com os empresários? E agora? E o acordo com os donos de restaurante? Como era que ele iria cumprir? Como era que ele iria dar a palavra dele para estar passando os peixes que ele tinha prometido? Mas nesta madrugada o mar não estava para peixe. Por quê? Porque às vezes Deus fecha uma porta aqui, mas ele abre outra ali, e nós não entendemos o que é que Deus está trabalhando. Mas o trabalhar de Deus, ele não deixa ninguém confundido. O trabalhar de Deus, ele abre a porta, ele faz o milagre acontecer para você entender que ele é Deus, e o resto é propaganda enganosa. Por gentileza, pegue na mão de quem está do seu lado, por favor, só para interagir. Pega a mão dele, segura a mão dela, por gentileza, só para interagir essa noite. Se você puder, estiver em comunhão com ele, dê uma chacoalhada de leve na mão dele, dê uma sacudida de leve na mão dela e profetize para ele: tenta com Jesus que vai dar certo. Tenta com Jesus que vai dar certo. Tenta com Jesus que vai dar certo. Quem pode levantar a mão da glória? Quem pode abrir a boca? Oh, racalassúria.
Agora prestai bem atenção para você entender. É neste momento que Pedro, quando viu, lançou então a terceira vez e não teve jeito. Parece que eu estou vendo o diácono Felipe. Ele então vai agora para a beira do mar da Galileia. Fazer o quê? Ele vai limpar as redes, porque a única coisa que ele tinha pego durante a pescaria da madrugada foi sujeira. A única coisa que ele tinha pego na pescaria da madrugada foi sujeira. A única coisa que ele tinha pego na madrugada foi sujeira. A única coisa que ele tinha pego na pescaria da madrugada foi sujeira. A única coisa que ele tinha pego na madrugada foi sujeira. A madrugada, irmão, foi feita para você dormir ou para você descer na presença de Deus. Não foi feito para adquirir sujeira. E é por isso que quando Pedro puxa a rede, que a sujeira está lá, Pedro começa a lavar, Pedro começa a limpar, Pedro começa a lavar, Pedro começa a limpar. Nessa noite Jesus está dizendo: se tu lançou a rede e arrancou sujeira, começa a limpar nessa noite, porque o milagre vai acontecer. Quem acredita, abra a boca, dá glória. Agora escute para você entender. É neste momento, imagina comigo o presbítero de James, ele então lavando as redes na beira do mar da Galileia, revoltado, enfurecido, porque não tinha pego nada, desanimado, querendo desistir, com raiva, com bico grande, porque Pedro era temperamental, irmão. Pedro era temperamental, aleluia, era explosivo, qualquer coisa queria brigar, qualquer coisa queria sair na tapa. Mas então, quando ele está lavando, meu Deus do céu, Jesus está falando. Ai, segura que eu vou desenrolar o rolo completo aqui. Eu estou sentindo a presença do Nazareno aqui. Quem está sentindo a presença dele, abra a boca. E Pedro está lavando a rede, revoltado, irmão, com raiva. O que é que eu vou fazer agora? Eu tenho peixe para entregar, o que é que eu vou fazer? Eu dei a minha palavra, mas não tem jeito, irmão. Quando Jesus coloca a mão, não tem jeito. Quando Jesus coloca a mão e quer provar que o milagre é para ele, é para a glória dele, não tem jeito. Não adianta tentar, não adianta bater cabeça, não adianta correr, porque Jesus está com a mão em cima. E quando a mão de Jesus está em cima, irmão, não tem quem tire, porque a mão dele é pesada. Quem pode levantar a mão e dar glória? Eu estou sentindo Jesus. Olhe para cá, presta atenção. É neste momento que quando ele está lavando a rede, revoltado, com cara feia, com bico grande, é nesse momento que lá vem Jesus, andando pela beira do mar da Galileia. Tem gente dando glória por ali, aleluia, aleluia. Quando ele vem andando pela beira do mar da Galileia, aleluia, aí é nesse momento que Jesus está revoltado lavando as redes. Ou seja, perdoe, Jesus não, Pedro está revoltado lavando as redes. Aí Jesus vem passando, Jesus vem só observando, Jesus vem só observando e olhando Pedro com raiva. Olha Pedro com a cara feia, Pedro estava com o bico grande, aleluia. Só que quando Jesus quer operar, Pedro pode até ficar com o bico grande, explodir pelas costas, que nem cigarra, mas o operado de Deus é quem vai acontecer. Quem toma posse, abra a boca. Olhe para cá, preste atenção. É nesse momento que Jesus vai passando. E quando Jesus vai passando, que vê Pedro com raiva, Pedro revoltado, lavando a rede. Cadê o milagre? Cadê o peixe que não teve jeito? Aí então Jesus vem. Quando Jesus vem, Jesus primeiro ele pede autorização a Pedro para poder subir no barco dele. Por quê? Porque Jesus precisava de um púlpito para pregar. O que Jesus amava era 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 pregar. E Jesus queria pregar nesta noite. Um certo bobinho chegou para mim e disse assim: coitado do teu Jesus. Aleluia. Eu disse: por quê? Ele disse: porque tudo que Jesus tinha na terra era emprestado. Eu olhei para ele e disse: rapaz, você não está certo? É verdade, você está certo, eu concordo com você. Tudo que Jesus tinha era emprestado. Pensou ele que ele entrou querendo escarnecer do evangelho, ia me pegar no contrapé. Ele disse: mas tu não é crente? Como é que tu está dizendo e concorda comigo que tudo
tudo que Jesus tinha era emprestado. Eu disse, isso é verdade. Você lembra quando Pedro está andando na beira do mar da Galileia? Ele precisava de um púlpito para pregar. E o púlpito era dele? Não, era de quem? Era de Pedro, era emprestado. Você lembra quando Jesus estava lá dentro do cenáculo? Jesus começou a pregar a palavra. O cenáculo era de quem? Era de Jesus? Não, era do povo, era do sacerdote, era emprestado. Você lembra quando Jesus então queria entrar em Jerusalém para ser ovacionado? Jesus chamou os discípulos e disse, vai lá na casa do irmão fulano, peça o jumento dele emprestado, porque eu preciso ser adorado. O jumento era de Jesus? Não, era emprestado. Aleluia. Você lembra quando exatamente Jesus estava então pregando exatamente na sinagoga, que todos ficaram pasmos e disseram, cadê? Porque ele está pregando? Porque a sinagoga não era de Jesus, era emprestada, era do governo, era do sacerdote. Aí eu disse para ele, mas se tinha uma coisa que não podia ser de Jesus de forma nenhuma, era o túmulo. Ele disse, mas por quê? Eu disse, porque para quem vai passar apenas um final de semana, tem que ser túmulo emprestado mesmo. Porque quando foi no domingo pela manhã, ele rompeu as cadeias da morte e assentou-se à direita de Deus. Quem pode levantar a mão da glória? Quem pode adorar? Quem pode? Aleluia. Então Jesus precisava de um púlpito para pregar. E qual foi o púlpito que Jesus pediu para pregar? O barco de Pedro. Meu Deus do céu. Quando Jesus pede a Pedro o barco, aí Jesus está pregando. E a Bíblia diz que juntou-se uma grande multidão. Dê glória a Deus, pastor Sulino, dê glória, aleluia. Então juntou-se uma grande multidão. E quando ele está pregando que a multidão está juntando, Pedro está lavando a rede com raiva, aleluia. Olha para cá, a Bíblia diz que Jesus está pregando, a multidão está ouvindo e Pedro lá atrás revoltado com raiva. A palavra sendo pregada aqui e Pedro com raiva lá atrás. A palavra sendo pregada aqui e Pedro com raiva lá atrás, lavando a rede. De repente, a Bíblia diz, e parando Jesus de pregar, Jesus olhou para Simão Pedro. Por quê? Para poder fazer o milagre, primeiro a palavra tem que ser pregada. Para poder o milagre acontecer, primeiro tem que ser a palavra pregada. Vai acontecer milagre, mas primeiro vai na frente a palavra. Quem pode levantar a mão da glória? Quem pode? Jesus primeiro terminou o sermão, e quando ele terminou de pregar, ele virou para Simão Pedro e disse, Simão Pedro, faze-te ao mar alto. O que é que eu entendo aqui? Eu entendo, evangelista Nina, que exatamente Jesus teve misericórdia dele. Ele olhou para Pedro, não precisou nem Pedro dizer nada, nem esboçar reação. Jesus já sabia. Olhou para ele e disse, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Quem foi que falou isso? Jesus de Nazaré. Agora, quando Jesus libera esta palavra, sabe o que foi que aconteceu? Simão Pedro mostrou para Jesus a sua indignação. E qual foi então a indignação que ele mostrou para Jesus? Ele olhou para Jesus e disse, mas Senhor, eu passei a noite inteira pescando e não consegui pegar nada. Era mais ou menos assim. Deixa eu abrilhantar a mensagem para você entender, porque a hermenêutica me abre a janela para abrilhantar a mensagem. Agora segure que lá vai. Eu imagino Pedro dizendo para Jesus, meu Senhor, tu és poderoso, eu já ouvi muito acerca do Senhor, eu já vi que o Senhor multiplicou o vinho lá, então no casamento eu já vi falar do Senhor, mas deixa eu contar uma história para o Senhor. O Senhor não conhece nada de mar, o Senhor não conhece nada de peixe. Quem conhece de peixe de mar sou eu que sou perito na pescaria. Eu conheço onde é que estão os cardumes de peixe. Eu conheço todas as coisas. E o Senhor agora não está entendendo que eu passei a noite inteira pescando e hoje o mar não estava para peixe. O que Pedro não entendia é quem criou o céu, a terra, o mar e os peixes foi o próprio Nazareno. Quem pode abrir a boca? Quem dá glória a Deus? Quem dá glória a Deus?
Agora olhe para cá, presta atenção. É nesse momento que quando Jesus então olhou para Pedro e disse: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Então ele mostra a indignação para Jesus. Mas depois ele disse: mas, sinônimo de causa. E a causa era que a ordem tinha saído. E qual foi a ordem? A ordem foi: lança a tua rede. E ele disse: mas segundo a tua palavra eu lançarei a rede. Sabe o que é que Jesus estava dizendo? Ei Pedro, deixa eu te dar uma informação. Sabe por que você não pescou nesta madrugada? Sabe por que você não conseguiu contrair os peixes? Porque você tentou sozinho, tentando então no seu conhecimento, tentando então no seu próprio eu, tentando então naquilo que você tinha conhecimento. Mas deixa eu te dar uma informação: eu que criei o mar e todos os peixes, eu então bloqueei para que os peixes não entrassem na tua rede, porque eu queria te dar uma lição. E qual era a lição? A lição era que quando eu estou na frente, que quando eu estou na primazia, aí eu que faço o milagre acontecer, para que o meu nome seja glorificado. Pega mais uma vez na mão de quem está do seu lado, segure a mão dele, pega a mão dela mais uma vez, dê mais uma chacoalhada na mão dele, dê mais uma sacudida na mão dela e profetiza para ele: deixa Jesus tomar a frente, deixa Jesus ir na frente, deixa Jesus ir na frente, deixa Jesus ir na frente. Vai falando: deixa Jesus ir na frente, deixa Jesus ir na frente. Porque quando ele vai na frente, ele já tomou o controle. E quando ele está no controle, não tem borracha do inferno que apague a promessa. Aleluia. Aí a Bíblia diz que quando Pedro obedeceu, a Bíblia diz que quando Pedro obedeceu, aí a Bíblia diz que quando Pedro obedeceu, aí a Bíblia diz que quando Pedro obedeceu, aí a Bíblia diz que quando Pedro obedeceu, porque o segredo está na obediência. Se você é obediente, a porta se abre. Se você é obediente, o milagre acontece. Se você é obediente, a glória vai descer. Se você é obediente, a mão de Deus vem sobre a tua vida. Quem toma posse, abre essa boca, dá glória. Diga para quem está do seu lado: o segredo da vitória é a obediência. Agora olhe para cá. Eu quero continuar a mensagem, mas parece que Jesus está me empreendendo nesse texto. A presença dele está aqui. Eu estou sentindo a presença do Nazareno. Quem está sentindo, eu vou deixar você adorar a ele por 30 segundos. Levante a mão. Eu vou deixar você adorar. Eu vou deixar você adorar. Eu vou pregar, mas eu preciso deixar você adorar. Sabe por que eu preciso deixar você adorar? Porque Jesus acabou de me dar uma informação aqui, que enquanto você está adorando a ele aqui em espírito e em verdade, ele já está enviando um anjo com espada desembanhada para guerrear na tua casa agora. Enquanto você está adorando a ele aqui, ele está quebrando o cadeado lá no meio da tua família agora. Enquanto você adora Jesus aqui nessa noite, ele está despedaçando as algemas e está te dando livramento. Que toma posse, abra essa boca.
mas porque tu mandas. Mas porque mandas. O que é que eu entendo com isso, Felipe? Eu entendo que Pedro estava dizendo: eu não quero, não é minha vontade, mas é porque tu está falando. É isso, Dodô, que Pedro está dizendo. Eu não quero fazer, porque eu já fiz a noite inteira. Mas porque tu mandas, Itamar, porque tu mandas, eu vou lançar a rede. E ele lança a rede. E quando ele lança a rede, a Bíblia diz que foi tanto peixe, mas foi tanto peixe, que quase o barco ia a pique virava. Foi tanto peixe, foi necessário Pedro chamar outro barco para dizer: ajuda aqui, rapaz. Ei, rapaz, ajuda aqui. Sabe o que é que Deus está dizendo? O milagre que vai vir sobre a tua vida não vai ser só para você. Você vai dividir, vai ser compartilhado. Vai compartilhar. Vai compartilhar. Vai compartilhar. E se você não compartilhar, Deus vai fechar a porta. Ele vai te abençoar, vai abrir a porta, vai fazer um milagre. Mas se você tiver com o coração ruim e não quiser compartilhar, abençoar o teu irmão, ele vai fechar a porta. Mas nessa noite eu estou pregando para quem está recebendo o milagre e para quem vai compartilhar. Quem toma posse, abra a boca, dá glória, exalta. Pedro não queria, ele não queria, mas pela obediência ele conseguiu o milagre. Porque Pedro era assim. Pedro era o tipo de crente que ele sempre tentava acertar com Jesus, mas sempre dava errado. Você já conheceu alguém assim? Já conheceu alguém assim? Não responda não, que eu sei que já. Tipo de crente que sempre tentava acertar com Jesus, mas sempre dava errado. Você lembra quando Jesus estava andando sobre as águas? Pedro estava pescando pela madrugada, e de repente estava Pedro, Tiago e João no barco pescando, quando de repente lá vem Jesus andando de longe. Lá vem Jesus andando de longe. Lá vem Jesus andando de longe. Porque Jesus já tinha visto Pedro de longe. Jesus já tinha visto Pedro de longe. Jesus já tinha visto Pedro de longe. Porque Jesus vê de longe. E quando ele vinha, aí então João olhou para Pedro e disse: o que é aquilo ali? E disseram: é um fantasma. E ele foi se aproximando. E quando ele vai se aproximando, Jesus se aproxima do barco. E disseram: não, é Jesus. Pedro, irmão, que sempre tentava acertar com Jesus, mas sempre errava, olhou para Jesus e disse: Senhor, deixa eu ir ter contigo. Se és tu mesmo. Jesus olhou para ele e disse: venha. Ele colocou o pé do lado de fora do barco, em cima das águas. E Pedro saiu caminhando sobre as águas. Pedro caminhou sobre as águas. Pedro caminhou sobre as águas. Mas de repente, quando a tempestade veio soprando forte, Pedro, ao invés de olhar para Jesus, foi olhar para a tempestade. É um perigo quando nós deixamos de olhar para Jesus e olhamos para a tempestade que está ao redor.
A Bíblia diz que Pedro começa a afundar. Muito obrigado, vai receber o galardão. É um perigo, irmão. Independente do que esteja acontecendo contigo e com a tua família, o vento pode até estar soprando forte lá dentro, mas não tire os olhos de Jesus. A Bíblia diz que Pedro começou a afundar. E quando Jesus viu que ele estava afundando, Jesus foi lá, pegou na mão dele, levantou Pedro e disse: ó homem de pequena fé, até quando estarei convosco? Você lembra quando Jesus estava no barco com Pedro, em outra ocasião, e eles saíram para atravessar o mar da Galileia, e de repente a tempestade soprou forte, porque era um costume de soprar forte naquela região. E quando a tempestade está soprando, Jesus dormindo na polpa do barco, porque Jesus, na natureza humana, ele também cansava. Jesus tem duas naturezas, a humana e a divina. Na natureza humana ele cansava, na natureza divina ele nunca cansa. Na natureza humana ele dormia, na natureza divina ele nunca dorme e nem tosqueneja. Na natureza humana Jesus estava descansando na pomba do barco. De repente, com esse aleluia aí eu prego até meia-noite. Olha pra cá. Foi nesse momento que quando ele está então descansando, que a tempestade soprou forte. A Bíblia diz que Pedro se desesperou, porque todo crente temperamental é assim. Quando a tempestade chega, ele se desespera. E foi acordar Jesus. Jesus olhou para ele e disse: até quando eu estarei convosco, homem de pouca fé? Todas as vezes que Pedro tentava acertar com Jesus, sempre dava errado. Você lembra no Monte da Transfiguração? Jesus subiu ao monte junto com Pedro, Tiago e João, porque eram os três que andavam sempre com ele. E quando Jesus sobe o monte que começa a orar, desceu uma glória tão grande, mas desceu uma glória tão grande, que a Bíblia diz que Pedro, Deus deu uma visão a Pedro. Pedro viu Moisés e viu Elias, um representando a lei, outro representando os profetas. Quando Pedro viu e viu Jesus, Pedro disse: Senhor, façamos 3 tendas aqui, uma para o Senhor, uma para Moisés e outra para Elias. Jesus olhou para Pedro e não disse nada. Ele disse: nessa eu não vou me meter, vou deixar o Pai falar. Aí a Bíblia diz que ouviu-se uma voz oriunda do céu: ao meu filho é a honra, é a glória, é o louvor, só a ele e a mais ninguém. Quem pode levantar a mão, dá glória a Jesus. Pedro era o tipo de crente que sempre tentava acertar com Jesus, mas sempre dava errado. Você lembra quando Jesus está perguntando aos discípulos lá na cidade de Cesareia de Filipe? A Bíblia diz que Jesus estava com os discípulos conversando e Jesus perguntou: o que é que dizem os homens ao meu respeito? Mateus capítulo 16. E eles cantaram a bola e disseram: ó Senhor, estão dizendo por aí que tu és Jeremias, estão dizendo por aí que tu és João Batista, estão dizendo por aí que tu és Elias, estão dizendo por aí que tu és um dos profetas. Ele disse: e vocês, Adebrais, Alagoas, já sentiam? O que é que dizem vocês ao meu respeito? Levanta-se Simão Pedro e disse: tu és o santo filho do Deus vivo. Jesus olhou para ele e disse: Simão Barjonas. Simão Bar, B-A-R, prólogo grego que significa filho de. Como todo israelita ortodoxo, ele ama a genealogia, ou seja, ele ama quem tem parentesco. Ele diz: Simão, filho de Jonas. Simão, filho de Jonas. Não foi sangue nem carne quem te revelou, mas foi o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que nem foi sangue nem carne quem te revelou, mas foi o meu Pai que está nos céus. Ei, Simão, esse mesmo Simão que foi usado por Deus para revelar quem era Jesus, daqui a mais um pouco, e alguns versículos abaixo, do mesmo capítulo 16 de Mateus,
Quando Jesus disse: é necessário que eu seja crucificado, foi esse mesmo Pedro que olhou para Jesus e disse: tu não vai morrer, porque eu não vou deixar. Quando Jesus olhou para ele, já identificou que não era Pedro mesmo que estava falando, mas era alguém, adversário, que estava usando Pedro. Aí vem um questionamento. Uma certa feita alguém me perguntou: mas pastor Genilson, me explica aqui, o diabo entrou em Pedro para falar na boca de Pedro? Eu disse: não. Existem dois tipos de coisas que são diferentes, mas que têm o nome parecido: opressão e possessão. O que é opressão? A opressão é quando o diabo, como diz na gíria popular, para melhor você entender, fica futucando, colocando coisa na tua mente para tu fazer, e tu sabe que tu não pode fazer. O diabo coloca na mente de alguém que está deprimido, de alguém que está então querendo acabar com a própria vida, para pular então agora de muitos lugares para morrer. O diabo fica futucando, tentando para você se destruir. Aí o Espírito Santo vem e desfaz toda a obra do diabo. A opressão é assim, é que o diabo fica impulsionando você para você fazer a coisa errada. Ao que é a possessão? A possessão é quando os demônios entram na vida de alguém e tomam posse do corpo dele. Opressão é uma coisa, opressão, o diabo está fora. Possessão, o diabo está dentro. Nessa noite o Espírito de Deus me abriu essa janela para te dizer que o diabo pode até ficar fora, mas quem está dentro do teu corpo é o Espírito Santo da verdade. Quem pode abrir a boca? E a física diz que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. Então o que foi que aconteceu? Foi uma opressão. O mesmo Pedro, que há pouco tempo foi usado por Deus para revelar quem Jesus era, estava nesse momento dizendo e deixando ser usado pelo adversário. Pedro era o tipo de crente que sempre tentava acertar com Jesus, mas sempre dava errado. Ele subiu um monte chamado Getsemane, palavra aramaica que significa prensa de óleo. E quando ele sobe o monte Getsemane, Jesus vai para a parte mais alta, o cume do monte. Quando Jesus desce, encontra Pedro, Tiago e João dormindo. Mais uma vez Jesus repreendeu a Pedro, Tiago e João e disse: porventura vocês não podem velar nem uma hora comigo de oração? Sabe o que é que eu aprendo aqui? É que a taxa mínima que um crente tem que orar é 1 hora. Não pode velar nem 1 hora, taxa mínima. Agora olhe para mim. Mais uma vez Jesus repreendeu a Pedro. Pedro era o tipo de crente que sempre tentava acertar com Jesus, mas sempre dava errado. Judas, o traidor, tinha feito um acordo com os guardas da guarda pretoriana e disse: aquele a qual eu dei um beijo no rosto, esse deve ser preso, porque esse é Jesus de Nazaré. Tem gente que pensa que Jesus era completamente diferente dos discípulos. Tem pessoas que pensam que Jesus andava com a roupa brilhosa, resplandecente, dourada, para chamar a atenção. Não, irmão. O mesmo tipo de roupa que Jesus usava era o mesmo tipo de roupa que os discípulos também usavam. Tanto é que para identificar Jesus na madrugada fria, foi necessário Judas dar um beijo no rosto dele. E mesmo Jesus, sabendo que estava sendo traído por Judas, quando recebeu o beijo, que é o ósculo santo, a saudação do judeu, aqui nós damos a paz do Senhor. Saudação do judeu é beijo no rosto e Shalom Adonai. Olhou para Pedro e disse, mesmo sabendo que eu estava sendo entregue à morte por ele, olhou para Pedro e disse: amigo, a que vieste? O cara me entregar à morte e eu chamar ele de amigo? Graças a Deus que Jesus não é como eu. Amigo, a que vieste? De repente os guardas perguntam: quem é Jesus de Nazaré? E ele libera a palavra rema de Jeová dizendo: sou eu. João diz que todos os guardas caíram por terra. Eita. Por que os guardas caíram por terra? Porque a voz que os soldados ouviram foi a mesma voz que falou com Moisés diante da sarça, quando disse: diga que o Eu Sou te enviou e que vai adiante de vós. Quem pode levantar a mão, dá um glória a Jesus. Levantaram e perguntaram pela segunda vez: quem é Jesus de Nazaré? E mais uma vez ele disse: sou eu.
e os guardas vão prender a Jesus. Pedro bate de mão a espada, e não foi cortar a orelha do soldado chamado Malco, ou seja, do soldado não, do servo do sumo sacerdote chamado Malco. Ele foi cortar, foi a cabeça no meio, porque Pedro era temperamental. Só que quando a espada brilhosa saiu descendo pela madrugada, Malco puxa a cabeça, pega na orelha. Jesus não quis nem saber, se agachou, pegou a orelha com areia e tudo, colocou em Malco novamente, virou-se para Pedro e disse: Pedro, não precisa isso, porque se eu quisesse, eu clamaria ao meu pai, e ele enviaria miríades de anjos para me socorrer. Guarda a tua espada, Pedro! Pedro era o tipo de crente que sempre tentava acertar com Jesus, mas sempre dava errado. Ele chegou para Jesus e disse: tu não vai morrer, eu não vou deixar. Jesus disse: para trás de mim, Satanás, para que me serve de escândalo? Ei, Pedro, tu está dizendo que é meu aliado, que é meu amigo, que anda comigo, mas eu te digo que antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Esse galo aqui não é a ave, o galo da galinha, não. Esse galo aqui é uma trombeta que existia em Israel, que era tocada às 3 horas da madrugada, de acordo com o comentarista Russell Norman Champlin. Escute para você entender. Jesus está preso, madrugada fria, da quinta para sexta. E quando Jesus está sendo conduzido pelos soldados, de repente a trombeta do galo toca. É por isso que lá na igreja católica existe a missa do galo, se referindo a esta trombeta. Quando é 3 horas da madrugada, a trombeta toca. Jesus está de cabeça baixa, todo acorrentado, esbofeteado. De repente Jesus olha para a multidão. E quando Jesus olha para a multidão, ele fixa o olhar no olhar de Pedro. O olhar de Jesus fitou o olhar de Pedro. E quando os dois fitaram os olhares, o olhar de Jesus não estava condenando Pedro. Está vendo? Eu não lhe disse. Mas com o olhar que Jesus deu para Pedro, estava dizendo: mesmo você sendo fraquinho, mesmo você me negando, mesmo você me decepcionando a cada dia, mas eu tenho projeto com a tua vida. Só que Pedro não entendeu, Itamar. Pedro não entendeu. E a Bíblia diz que Pedro correu para o canto. E quando Pedro corre para o canto, a Bíblia diz que Pedro foi chorar amargamente. Aí está o arrependimento e a conversão de Pedro. É no choro amargo. Porque tem choro amargo que vem na nossa vida, que é para nos lapidar e para nos fazer um instrumento na mão dele. Não reclame do choro amargo quando vier na sua vida, porque Deus tem seus projetos, Ele está te preparando, porque o projeto que Ele tem na sua vida é maior. Pedro está chorando amargamente. Jesus está sendo crucificado, 6 julgamentos. E quando Pedro, a Bíblia diz que Pedro seguia Jesus de longe, não seguia Jesus de perto. Quem seguia de perto era João. Mas foi exatamente quando Jesus está na cruz que Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Você não entendeu, já era para ter dado um glória. Jesus ressuscitou. Quando Ele ressuscita, ao 3º dia, as irmãs Marias vão com incensos aromáticos levando para colocar no corpo dele. E quando elas viram que Jesus não estava mais lá, já era para ter dado outra glória, irmão. Elas então ouviram o anjo. Quando elas vêm correndo, elas ouviram o anjo dizendo: a quem buscais? O vivente dentre os mortos? Ele não está mais aqui, ele já ressuscitou. E foi nesse momento que elas ouviram a voz masculina falando com elas, e elas correram. Quando elas vão correndo, saindo do sepulcro, porque um homem falar com a mulher em público era uma aberração para a tradição judaica.
E quando elas ouviram que vão correndo, saindo do sepulcro, aí o anjo, não está na Bíblia, mas tudo leva-me a crer, já que a hermenêutica me abre a janela para brilhantar a mensagem, segure que lá vai. Tudo leva-me a crer. O anjo dizendo: ei, irmãs Marias, eu tenho um recado para vocês darem aos discípulos e a Pedro, aos discípulos e a Marcos capítulo 16, versículo de número 7. Diga aos discípulos e a Pedro que Jesus ressuscitou, que ele ressuscitou, que ele ressuscitou. Só vou parar de repetir quando você entender, né, Glória? Que ele ressuscitou e que vai adiante deles para a Galileia. Quem pode levantar a mão da glória? Quem? Olhe para mim que eu já vou encerrar. É nesse momento que quando as irmãs Marias ouviram o recado do anjo, diga aos discípulos e diga a... Não ouvi. Diga aos discípulos e diga a... Que ele ressuscitou, que ele vai adiante de vós para a Galileia. A pergunta que gerou o meu coração foi justamente essa: por que o anjo separou os discípulos de Pedro, Pedro dos discípulos? Porque Pedro também era discípulo. E por que ele não disse diga aos discípulos, mas ele disse diga aos discípulos e a... Aí as irmãs Maria meteram o pé para casa, saíram correndo para dar um recado. E pensa num povo bom que é para dar recado é mulher. Meu Deus do céu, as irmãs estão até dando glória, aleluia. Quando elas vêm correndo, meteram o pé na porta. E quando elas meteram o pé na porta, já chegaram dizendo e bradando: Jesus está vivo, 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 Jesus está vivo aqui, está vivo aqui, está vivo aqui. Quem pode levantar a mão? Ele está vivo. Só que no meio da alegria da história da ressurreição, os discípulos se levantaram. Fiquem em pé os três discípulos, os três. Só tem 3 discípulos aqui, fica os 3. Ele está vivo. Bora, Felipe. Tira a mão do bolso, Felipe. Ele está vivo. Ele está vivo. Ele ressuscitou. Ele está vivo. Só que de repente, lá no cantinho, enquanto os discípulos estão se alegrando, lá no cantinho, estava o irmão Pedro, desanimado, entristecido, cabisbaixo, querendo chutar o pau da barraca, querendo entregar o cartão de membro. Estava querendo deixar tudo, estava querendo voltar para a pescaria, ele estava querendo abandonar a fé. E ele dizia no coração dele: eu neguei o meu Senhor, eu decepcionei o meu mestre, ele não quer mais saber de mim. Ele olhou para mim e ele, com o olhar dele, ele me disse que eu faria, e eu decepcionei o meu Senhor. Eu não sirvo para nada, eu não servo para nada. De repente, quando Pedro estava pensando isso, aí a irmã Maria chegou e disse para ele: irmão Pedro, todo mundo está se alegrando aqui, porque Jesus está vivo. Imagina a cabeça de Pedro. Eu sei que ele está vivo, mas ele não quer mais saber de mim. Eu decepcionei o meu mestre, eu neguei o meu Senhor. De repente a irmã Maria chegou para ele e disse: irmão Pedro, mas eu tenho um recado que o anjo mandou te entregar. Qual é o recado? O recado é o seguinte: o anjo disse: diga aos discípulos e diga a Pedro que ele ressuscitou, que ele vai adiante de vós
para a Galileia. Quando Pedro ouve isso da irmã Maria, eu imagino que Pedro levantou a cabeça, ficou de pé e disse: irmã Maria, por gentileza, a senhora pode repetir mais uma vez? Ela disse: posso. Ele disse: diga aos discípulos e diga a Pedro que ele ressuscitou, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Irmã Maria fala de novo que eu não entendi. Ele disse: diga aos discípulos e diga a Pedro que ele ressuscitou e que ele vai adiante de vós para a Galileia. Pedro pensou, Pedro raciocinou e disse: espera aí um pouquinho, irmã Maria. Se ele tivesse dito, diga aos discípulos, eu já estava incluso. Mas a senhora tem certeza que ele falou no meu nome? Ela disse: tenho. Ele disse: diga aos discípulos e diga a Pedro. Ele disse: peraí, se ele falou no meu nome, é porque o projeto ainda está de pé. Se ele falou no meu nome, é porque a chamada está de pé, está de pé, está de pé. Pega na mão de quem está do seu lado, por favor. Segura na mão de quem está do seu lado, por gentileza. Assim como eu estou pegando na mão do pastor Solindo. Dá uma chacoalhada nele. Dá uma sacudida na mão dela. E profetiza para ele. Profetiza para ela. Porque tu está querendo deixar tudo. Porque tu está querendo sair da posição. Independente do que tenha falhado, independente do que tenha decepcionado a Jesus, mas o projeto que ele tem na tua vida está de pé. A chamada está de pé. O projeto está de pé. Quem toma posse, abra essa boca, abra a boca da glória, receba. Quem mandou você parar? Volte para o barato. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o barato. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Diga para quem está do seu lado, independente do que aconteceu. Diga para ele, diga para ela, independente do que aconteceu. Mesmo você fraquinho, mesmo você se arrastando, mas o projeto ainda está de pé. Você não vai morrer. O projeto ainda está de pé. Está de pé. Está de pé. A nuvem da glória de Deus está sobre nós nessa noite. Quem está sentindo a presença do Nazareno, abra a boca e adora. Quem está sentindo a presença do Nazareno, abra a boca e dá glória. Cada glória que tu dá é um demônio que cai. Cada glória que tu dá é um demônio que cai. Cada glória que tu dá é um demônio que cai. Quem anda com o diabo anda de boca fechada. Mas quem tem raiva do capeta, abra a boca para adorar a Jesus. Abra a boca para adorar. Receba a glória de Deus aí. Quando tudo lhe faltar, esse cenário vai mudar. A sua hora chegará. Ao tempo pra tudo. Adore a ele, adore. Quem mandou largar a rede? Quem mandou? Quem mandou você parar? Volte para
Volta porque a chamada está de pé. Volta para o arauto porque a chamada está de pé. Quem mandou você parar? Volte para o arauto. No lugar da sua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Quem pode dar glória? Quem pode adorar? Aí a Bíblia diz que quando Pedro entendeu que a chamada estava de pé, porque é necessário entender o que Jesus está falando hoje. Quando Pedro entendeu que o projeto estava de pé, na mente de Pedro, porque tudo depende da mente, do psicológico de alguém. Na mente de Pedro, Jesus não queria mais saber dele porque ele o negou. Na mente de Jesus, Jesus pensava e dizia: eu quero ele, eu vou levantar ele, eu vou fortalecer ele, eu vou levantá-lo com meu poder e a minha glória. Na mente de Pedro, Pedro queria desistir. Na mente de Jesus, Jesus queria o levantar. Oh, glória. E é aqui que quando Pedro ouve a voz da irmã Maria dizendo: ele conta contigo para essa obra. Ele conta contigo para essa obra. Ele conta contigo para essa obra. Agora imagine um homem que negou a Cristo. Na mente dele, nunca mais Jesus queria saber dele. Foi o mesmo homem que foi o dirigente da igreja primitiva. Depois que Jesus foi assunto aos céus, Jesus entregou nas mãos de Pedro e disse: cuide da minha obra, cuide do meu trabalho. Eu te conheço, Pedro. Ei, Pedro, eu te conheço. Eu sei as tuas limitações, Pedro. Eu sei que você tem debilidades, tem fraquezas. Eu sei, Pedro. Eu sei. Mas depois que Jesus se revelou para Pedro, quando Pedro levanta-se e começa a correr em direção ao túmulo, quando eu vi o recado da irmã Maria, eu estou vendo pessoas chorando aqui, a presença dele que está em nosso meio. Quando ele levanta-se, que ele ouviu o recado da irmã Maria, que ele deu um pulo. E a Bíblia diz que ele estava correndo junto com o discípulo amado. Quem é o discípulo amado? João. Só que a Bíblia diz que o discípulo amado corria mais apressadamente do que Pedro. Por quê? Porque o discípulo amado era mais novo. João era mais novo. E Pedro era mais velho. E Pedro era mais... Me ajuda a pregar. E Pedro era mais... E João vai correndo na frente. Só que a revelação não era para João, era para... E a Bíblia diz que quando chega na porta do sepulcro, como João era mais novo, na porta do sepulcro a Bíblia diz que João parou. Quando João parou, Pedro vem correndo afoito e entra no sepulcro. E por que Pedro entrou afoito no sepulcro? Porque Pedro era temperamental, como eu já frisei. Só que Jesus, quando ressuscitou, vocês precisam entender o pastor de vocês. Quando Jesus ressuscitou, ele ressuscitou e deixou 2 sinais a Pedro, para que Pedro entendesse que a chamada ainda estava de pé.
Quais foram os dois sinais? João capítulo de número 20, versículo de número 7. Ele deixou dentro do sepulcro, no chão, os lençóis desarrumados. E deixou na cabeceira da pedra um lenço dobrado. Pastor Genilson, eu não estou entendendo. Por que Jesus deixou os lençóis desarrumados no chão e deixou o lenço dobrado na cabeceira da pedra? Se porventura a evangelista Nina me levasse para a casa dela para desfrutar de um jantar, de uma ceia, que até hoje eu estou esperando, ela nunca me convidou, nem a minha esposa. Se porventura ela, junto com o pastor João, nos convidasse para ir lá, quando nós chegássemos lá, ela teria que deixar os aparatos arquitetados, prato, talher, copo, e deixaria do lado um lenço dobrado. Um lenço? Não ouvi. Um lenço? Para quê? Para que, se porventura no meio da refeição eu precisasse enxugar a boca, eu assim o fazer. Mas se porventura no meio da refeição eu precisasse me ausentar da mesa, e eu fosse ao banheiro, por exemplo, e deixasse esse lenço desarrumado em cima da mesa, automaticamente a evangelista Nina já estaria entendendo que eu me ausentei da mesa, mas eu não retornaria mais para a mesa para continuar o jantar. Pastor Genilson, não estou entendendo. Vai entender agora. O que era que estava enrolado no corpo morto de Jesus? Os lençóis. O que era que estava enrolado no corpo morto de Jesus? Vocês estão aqui? O que era que estava enrolado no corpo morto de Jesus? Quando Jesus ressuscitou, Jesus pegou os lençóis e deixou desarrumado no chão. Jesus estava deixando um recado para Pedro, dizendo: Pedro, fui morto, mas nunca mais tornarei para lá. Estou vivo para todo sempre. Só que a Bíblia diz que ele também deixou um lenço dobrado na cabeceira da pedra. Se porventura, quando eu estivesse na casa da evangelista Nina, desfrutando da ceia, e eu precisasse me levantar da mesa para ir ao banheiro, e eu deixasse esse lenço dobrado, automaticamente ela, conhecendo os costumes judaicos, já estaria entendendo que eu me ausentei da mesa, mas eu retornaria para a mesa para continuar o jantar. Quando Jesus, já teve gente que entendeu, já deu um aleluia lá atrás. Quando Jesus deixou o lenço dobrado na cabeceira da pedra, Jesus estava fazendo a promessa a Pedro: fui morto, ressuscitei, vou para o céu, mas vou voltar para buscar a minha igreja. Quando Pedro ouviu e viu essas revelações da parte de Jesus, Pedro disse: eu não vou me afastar dele. Ele já disse que o projeto estava de pé. Ele já disse que a chamada estava de pé. Eu não vou sair da casa dele de jeito nenhum. Aí foi nesse momento que é justamente o dia, porque antes do Pentecoste Pedro era uma pessoa, depois do Pentecoste Pedro virou outra pessoa. Pastor Genilson, qual é o tema da mensagem? Indo e vindo do Pentecoste. Quando Pedro estava indo para o Pentecoste, era uma pessoa sanguinário, valente, brigador, enfrentador, discutia com o povo, não levava desaforo para casa. Graças a Deus que aqui não tem gente assim. Quando ele estava indo para o Pentecoste, era bravo. Mas quando o Espírito Santo desceu, quando o Espírito Santo desceu no dia áureo do Pentecostes, aí Pedro está vindo do Pentecoste, a vida de Pedro mudou. Olha para Pedro, um homem que não baixava a espada para ninguém, um homem que não tinha medo de cara feia, um homem que não tinha medo de bigode grande, um homem que não tinha medo de macho nenhum. De repente, quando o Espírito desceu, que o povo começou a murmurar, dizendo que os discípulos e os irmãos estavam bêbados.
Pedro, capítulo 2 do livro de Atos, versículo 14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitam em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a 9 da manhã. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: e nos últimos dias acontecerá, disse Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonho. Como o velho não pode receber poder, vai sonhar. Então, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão, e farei aparecer prodígios no céu, e sinais e prodígios no céu e na terra, como fogo, sangue e vapor de fumaça. Aleluia. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande dia glorioso do dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutais essas palavras: a Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez por meio de vós, como vós mesmos sabeis. A que vos foi entregue pelo determinado conselho e presença de Deus, tornando-vos vós a crucificar, e mataste pela mão dos injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias de morte, pois não era possível que fosse retido pela morte. Não era possível que ele fosse detido pela morte. Não era possível que ele fosse detido pela morte. Porque disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Isto foi o que aconteceu com Pedro, o homem que era fraco, o homem que não tinha força, o homem que negou a Jesus, o homem que sempre estava decepcionando o Senhor. De repente, Deus toma a boca de Pedro, e Pedro começa a pregar diante de todos na sinagoga, diante de todos do templo, diante daqueles que crucificaram a Jesus. Pedro começa